A primeira classe do voo de São Paulo para Brasília era como um mundo completamente separado, suspenso no céu. Não era apenas um espaço, era uma declaração de luxo, poder e status. Desde o momento em que alguém pisava ali, era impossível não sentir a diferença. A luz amarela suave se derramava sobre as poltronas de couro bege, com costuras impecáveis. As mesas de madeira reluziam como espelhos, os guardanapos perfeitamente dobrados ao lado de talheres de prata polidos. As taças de cristal, tão finas quanto um sopro, refletiam o vinho caro sob a luz, criando brilhos que pareciam joias em um salão nobre. No ar, o perfume sutil de fragrâncias caras pairava com discrição, suficiente para evocar uma sensação de requintes sem se impor. O som grave e constante do motor do avião servia como trilha sonora para aquele ambiente de silêncio e sofisticação. Cada detalhe parecia ter sido calculado para afirmar: aqui é o lugar reservado para poucos, para os verdadeiramente dignos. Os passageiros daquela primeira classe eram figuras conhecidas da elite brasileira. À direita estava Ricardo Torres, o magnata das telecomunicações. Seu terno azul marinho da Zegna caía perfeitamente, os sapatos de couro preto brilhavam como espelhos, e na frente dele, um laptop dourado exibia gráficos financeiros complexos. Os olhos por trás dos óculos modernos sem armação analisavam cada dado com a frieza de quem está acostumado a decidir destinos com um clique. Algumas fileiras adiante, Mariana Costa, a poderosa CEO de um dos maiores grupos imobiliários do país. O vestido de seda verde Hermes desenhava sua silhueta, o colar de diamantes reluzia, e no pulso, um Patek Philippe reluzente marcava as horas com precisão. Mariana bebia seu champanhe francês com pequenos goles, enquanto o olhar percorria os rostos ao redor em um julgamento silencioso. A cada novo olhar, classificava mentalmente quem era digno daquele ambiente e quem, na sua opinião, havia se perdido ali. O ambiente da primeira classe era feito de tranquilidade e tensão invisível. A tensão dos olhares que mediam, das comparações implícitas entre aqueles que se habituaram ao topo da riqueza. O som da porta se abrindo trouxe um leve sopro de ar fresco do corredor. Um homem entrou. Alto, de ombros largos, passos seguros, mas desprovidos de ostentação. Vestia uma camisa branca simples, com as mangas dobradas até o cotovelo. Calça caqui em tom creme e tênis brancos já um pouco gastos na ponta. No ombro, carregava uma mochila de tecido cinza, desbotada pelo tempo, mas limpa e bem cuidada. Seu caminhar era natural, o olhar, sereno e gentil. Era Kaká, o anjo dos gramados, o homem que encantou o mundo com seu talento e sua humildade. Mas ali, naquela cabine de luxo, ninguém o reconheceu. Não havia seguranças, flashes de câmeras ou aplausos de fãs. Apenas um homem simples que caminhava até o assento 1A, ao lado de Mariana. Ao chegar, Kaká sorriu com gentileza e inclinou levemente a cabeça. Boa noite. Espero que tenha um voo agradável. Mariana ergueu uma sobrancelha, percorreu-o com o olhar da cabeça aos pés e deixou escapar um sorriso irônico. Em seu pensamento ecoava o julgamento. Primeira classe vestindo isso. O mundo está realmente perdido. Deve ter ganhado na loteria ou é algum novo rico querendo bancar o fino. Kaká acomodou-se, colocou a mochila cuidadosamente aos pés e abriu um livro com a capa gasta, Uma Vida com Propósito. A luz da cabine iluminava o rosto tranquilo, os olhos castanhos cheios de reflexão. Uma comissária aproximou-se. Senhora, senhor, o que desejam para beber? Mariana, sem levantar os olhos do celular. Um vinho branco italiano e o bacalhau ao molho de manteiga e limão. Kaká, sempre calmo. Só uma água e um prato de massa, por favor. Obrigado. Mariana sorriu com desdém e comentou, em tom que ele pudesse ouvir. Massa, na primeira classe, parece restaurantezinho qualquer. Kaká não respondeu. Olhou para fora, onde São Paulo brilhava como um mar de estrelas que lentamente se afastava enquanto o avião ganhava altitude. Pouco depois, o jantar foi servido. Um leve solavanco fez o garfo de Kaká cair ao chão. Ele se curvou para pegá-lo. Me desculpe, foi distração minha. A comissária prontamente ofereceu um novo. Eu troco, senhor. Kaká sorriu. Não precisa, posso usar a colher. Mariana balançou a cabeça e disse com ar de superioridade.
Na primeira classe, agir assim não combina. Kaká a fitou com serenidade e disse com voz baixa mas firme: eu acredito que o valor de alguém não está na roupa que veste ou no prato que escolhe. Mariana rebateu com ironia: fala bonito, mas quem está aqui deve manter o padrão para não incomodar os outros. Kaká, ainda calmo: se causei incômodo, peço desculpas. Ela virou o rosto, desprezando o pedido. Mas outros passageiros haviam notado. Alguns trocaram olhares desconfortáveis, outros meneavam a cabeça em desaprovação ao comportamento dela. Kaká voltou ao livro, mas seus olhos se perderam na janela. O céu escuro engolia as luzes da cidade que ele um dia chamara de lar. E dentro dele, o velho sentimento ressurgia, o mesmo de quando menino, com chuteiras gastas no campinho de terra batida, ouvindo cochichos e risos. Aquele magrelo vai dar em nada. Ele suspirou. Sorriu levemente, porque sabia. Na vida, respondemos com atitude, não com palavras. A primeira classe mergulhava em um silêncio especial. O som grave e constante dos motores ecoava suavemente, embalando as mentes calculistas dos passageiros poderosos num sono leve sob o céu da noite. A luz amarela suave iluminava as taças de vinho, os talheres de prata, as revistas de moda abertas, tudo realçando ainda mais a sofisticação do ambiente. Mas, para Mariana, aquilo tudo parecia apenas um pano de fundo para o orgulho que carregava. Ela permanecia sentada ereta, os olhos fixos na janela, e de tempos em tempos lançava um olhar de incômodo para o homem ao seu lado. Dentro de Mariana, um sentimento de superioridade pulsava. Ela acreditava ter feito o certo, ter protegido o padrão da primeira classe contra a invasão de alguém que, aos olhos dela, não pertencia àquele espaço. Cada vez que pensava no garfo caído no chão, na forma como Kaká recusou o novo e optou por usar a colher, ela esboçava um leve sorriso de desdém, sentindo que havia falado em nome de todos ali. E não parou por aí. Um pouco depois, Kaká abriu a mochila e tirou um pequeno caderno de capa gasta e uma caneta simples, já velha. Ele rabiscou algumas linhas com um olhar reflexivo. Para ele, era um hábito anotar pensamentos, orações, ideias de projetos sociais. Mas aos olhos de Mariana, aquela cena destoava completamente. Ela franziu a testa e pensou consigo: meu Deus, na primeira classe, com um caderninho velho e caneta de plástico, como se estivesse num botequim. Esse aí realmente não sabe o lugar dele. Logo depois, uma comissária passou oferecendo pãezinhos. Kaká sorriu com gentileza e perguntou baixinho: com licença, poderia me trazer um pãozinho, por favor? A comissária lhe entregou com simpatia. Kaká agradeceu. Com cuidado, partiu o pão ao meio, pretendendo guardar um pedaço para mais tarde. O gesto simples, natural, só serviu para aumentar o desconforto de Mariana. Ela lançou um olhar de desprezo e murmurou, em tom que ele pudesse ouvir: pãozinho, na primeira classe. Isso aqui não é lanchonete, não. Mas Kaká apenas sorriu de leve, como se não tivesse ouvido, ou como se não desse importância. Continuou olhando pela janela, onde a escuridão da noite cobria as asas prateadas do avião. Na mente dele, memórias antigas surgiam como um filme. Ele se via garoto magricela, correndo descalço sobre o chão de terra batida em São Paulo. Lembrava das risadas abafadas dos outros meninos ao verem seus tênis rasgados, o cadarço preso com um fio qualquer. Esse moleque aí, olha só, parece um graveto. Lembrava do primeiro teste no clube, o técnico o observando e comentando com desdém: magro demais, sem físico. Bota no time reserva para não dizerem que não deixamos tentar. Via-se nos primeiros jogos, correndo com paixão, mas sendo derrubado pelos maiores, ouvindo as gargalhadas ao fundo. Caiu. Vai pra casa, moleque. Lembrava de uma tarde chuvosa, sozinho sob um beiral furado, olhando os outros jogarem sem coragem de pedir para entrar. E do olhar do pai, do outro lado da rua, cheio de amor e incentivo. Essas lembranças não lhe traziam dor, mas reforçavam o valor que ele dava à bondade, à humildade, ao respeito pelos outros. Mesmo assim, as palavras de Mariana ainda ecoavam em seu peito. Não havia raiva, nem mágoa, apenas uma tristeza antiga,
familiar. Mais atrás, na primeira classe, Pedro, jovem de pouco mais de 20 anos, cabelos cacheados, rosto iluminado, não conseguia tirar os olhos do homem no assento 1A. Cochichou para o amigo ao lado. Lucas, dá uma olhada. Você reconhece quem tá no 1A? Lucas espiou, desinteressado. Quem? Um cara aí com camisa simples e tênis velho. Pedro insistiu. É o Kaká, tenho certeza. O rosto, o olhar. Eu já vi ele de perto no estádio. Lucas riu. Você tá viajando. Kaká na primeira classe, vestido assim. Pedro ficou em silêncio, mas seu olhar era cheio de admiração. Num impulso, puxou o celular e levantou para tirar uma foto. Mas naquele instante, Kaká virou o rosto, o olhar encontrou o do jovem. Sem raiva, apenas um gesto suave de cabeça, um sorriso gentil que dizia: por favor, não. Pedro ficou vermelho. Abaixou o celular, sussurrando: desculpa, Kaká. O avião seguia no céu. Algum tempo depois, a comissária passou oferecendo jornais e revistas. Mariana, quase por impulso, pegou uma Veja. Folheava sem atenção, até que um título chamou sua atenção e a fez gelar. Kaká, símbolo de bondade e humildade. Abaixo, uma foto, Kaká elegante de terno, sorrindo entre crianças na África, o olhar sereno e acolhedor. Mariana congelou. Olhou a foto, depois o homem ao seu lado. Sentiu o rosto queimar, o coração acelerar. Não, não pode ser. É ele, o homem que eu menosprezei. É o próprio Kaká. Leu cada linha como se fossem facadas no orgulho. Kaká, ex-craque da seleção, conquistou o mundo não só com talento, mas com generosidade. Embaixador da ONU, figura presente em ações humanitárias por toda a América Latina e África. O silêncio na cabine pareceu se aprofundar. O som do motor soava como um lembrete da vergonha que a consumia. Suas mãos tremiam enquanto segurava a revista. Nesse momento, a chefe de cabine se aproximou e cumprimentou. É uma honra ter o Sr. Kaká conosco neste voo. Mariana ouviu claramente, sentindo cada palavra como uma lâmina cortando seu orgulho. Espiou os outros passageiros. Ninguém a olhava, mas isso só aumentava a sensação de pequenez. Engoliu em seco, respirou fundo. Uma vontade imensa de pedir desculpas brotava, mas o orgulho ainda prendia, calando sua voz. A primeira classe permanecia mergulhada no silêncio. A luz amarela suave iluminava as mãos trêmulas de uma mulher que, finalmente, percebia a maior lição de sua vida. A primeira classe seguia imersa em um silêncio profundo. O som grave do motor era como o ritmo do coração da noite. A luz amarelada envolvia as taças, os guardanapos, as revistas largadas sobre as mesas. Para Mariana, tudo parecia longe, borrado. Só o que ouvia era o tamborilar descompassado de seu próprio coração, ecoando na vergonha que agora dominava. Na mente dela, as palavras ditas ecoavam como flechas envenenadas. Massa, na primeira classe, como num restaurantezinho qualquer. Primeira classe e agindo assim, não combina. Frases que antes a enchiam de um falso orgulho agora a faziam encolher por dentro. Era como se as luzes da cabine expusessem cada falha sua, cada julgamento impiedoso que fizera. Lutando contra o orgulho que a prendia, Mariana respirou fundo. Com mãos trêmulas, inclinou-se, com a voz embargada, falou: Senhor Kaká, preciso lhe dizer algo. Kaká se virou devagar, o olhar calmo, tão gentil, sem uma sombra de mágoa. Isso a fez sentir-se ainda menor. Estou ouvindo, senhora. Mariana baixou os olhos, lágrimas começando a rolar. Eu errei. Eu o julguei pela aparência. Fui arrogante, preconceituosa. Agora vejo o quanto isso foi feio. Ela respirou fundo e continuou. Achei que eu é que devia ditar quem merece estar aqui. Mas agora entendo. A pequena sou eu. Kaká sorriu, com doçura. O importante é que percebeu isso hoje. Todos erramos. O valor está em reconhecer e querer mudar. O Senhor não sente raiva. Eu mereceria. A raiva só pesa no coração. Perdoar é libertar a nós mesmos. O ambiente na cabine parecia diferente. Outros passageiros, que antes observavam em silêncio,
Agora tinham nos olhos respeito por ela e por ele. Mariana falou, mais firme. Senhor Kaká, permita-me um pedido. Quando pousarmos, posso tirar uma foto com o senhor? Para que eu nunca esqueça esta lição. Kaká sorriu. Calma. Claro. Como uma condição. Claro. Prometa que vai olhar as pessoas primeiro com o coração. Depois, com os olhos. Mariana assentiu, chorando de emoção. Eu prometo. Com toda a minha alma. O restante do voo passou em paz. Mariana ouviu as histórias de Kaká, da infância humilde, dos treinos na chuva, do sonho da seleção, das lições de humildade que o pai lhe dera. Quando o sol nasceu e os primeiros raios invadiram a cabine, o rosto de Mariana estava sereno. O avião pousou. Na saída, a foto foi tirada, não para a vanglória, mas para recordar um despertar. Ao se despedirem, Kaká disse, agora a senhora é mais rica do que qualquer um aqui. E Mariana sorriu, leve, verdadeira. Graças ao Senhor.